Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vamos apresentar mais episódios de Meia Noite Pequim. Bora lá? O tema que nós vamos enfrentar aqui hoje, ele talvez seja o campeão de pedidos dos internautas quando o assunto é China. A grande questão que as pessoas têm pedido muito para se responder é se a China é um país imperialista ou não, etc, etc, né? Não vou enfrentar conceitualmente, da forma devida, o conceito de imperialismo, até porque o tempo é muito curto, mas eu tendo a dizer aqui para vocês, em primeiro lugar, nunca algo foi tão dito e tão pouco estudado quanto o conceito de imperialismo. Conceitos, eles são construções históricas. Isso significa que socialismo, capitalismo, desenvolvimento, imperialismo não são palavras de ordem, são conceitos historicamente construídos. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto, quando essa discussão se trata diretamente da China, ela parte de um pressuposto muito ruim, que é submeter a política à economia. Quando, na verdade, se nós formos observar da forma original, como Lenin desenvolve no seu livro de 1917, Imperialismo para Superior ao Capitalismo, ele coloca que tem pontos desse livro que são fundamentais para nós começarmos uma discussão séria sobre o assunto. Primeiro, é uma fase superior, no qual a economia se submete à política. O Lenin tem uma frase que é bem característica do conceito de imperialismo: a reação em toda linha, a utilização da economia para fins puramente políticos, a reação em toda linha. A tendência à violência é algo que é uma regularidade que ajuda a formar a coerência interna do conceito de imperialismo, ou seja, a tendência à violência. Tanto é que existiram 2 guerras mundiais e até hoje existem milhares de intervenções militares norte-americanas de caráter imperialistas e neocoloniais. E algo que Lenin coloca nesse livro também, que eu acho super interessante e que quase todo mundo que discute esse tema se esquece de dizer quando se trata da China. O imperialismo, ele é parte da superestrutura do capitalismo. Ou seja, a necessidade de dominação externa, a necessidade de submissão dos povos, a necessidade de posição de políticas dos países desenvolvidos aos países periféricos é uma regularidade, voltando aqui, que traz consistência e coerência interna ao conceito de imperialismo. Ou seja, é parte da superestrutura do capitalismo e não um fenômeno econômico como muitas vezes se transparece. Do ponto de vista da formação social, que eu acho que é um outro elemento que eu acredito que é fundamental quando se trata de entender a China ela se desenvolve ao longo de 2 grandes vales férteis, que é o Vale do Yangtze e o Vale do Rio Amarelo. E esses vales, eles são vales férteis, então existem 2 características, ou seja, tem muita água e muita terra. Então o trabalho necessário para a reprodução material das famílias camponesas, por exemplo, era muito menor do que outros lugares do mundo. Existe um capítulo do Capital em que Marx trabalha com essa questão do trabalho necessário e o excedente em diferentes pontos do globo. Na China, o trabalho necessário para a sua reprodução era muito menor do que em outros lugares, onde as relações entre ser humano e natureza não eram as melhores, como, por exemplo, no Mediterrâneo Oriental. E a China, a partir dessas relações de homem e natureza, também vão surgindo corpos filosóficos e ideológicos que são fruto dessa relação. Por exemplo, o confucionismo e o taoísmo, elas são ideologias, elas são filosofias, e também ideologias, eu acho, que têm características tolerantes e civilizatórias. E, em grande medida, a política externa chinesa, ela corresponde, vamos dizer assim, a uma expressão externa dessa filosofia, né? Ou seja, desse corpo filosófico que pauta o horizonte espiritual do povo chinês. Então, se nós fizermos uma comparação com os Estados Unidos, aonde para lá migrou toda essa ideologia que nasce no Mediterrâneo Oriental, ou seja, onde as relações entre ser humano e natureza eram muito ruins, muito impróprias à sua reprodução, era uma relação que tendia ao embrutecimento das pessoas, né? E de lá saem essas ideologias como o Destino Manifesto, Nova Canaã, ou seja, e os Estados Unidos eles são um lugar do mundo onde essa ideologia encontrou lugar assim para a sua reprodução e transformação em ideologia, ou seja, é só compararmos o discurso de Biden e o discurso de Xi Jinping na última Assembleia Geral da ONU para se perceber isso que eu estou dizendo aqui. A China que se fala em construir um mundo de destino compartilhado, os americanos falam em retomar sua liderança e os americanos, segundo Biden disse na Assembleia Geral, vão liderar o mundo a uma nova época. Enfim, essa coisa toda da excepcionalidade norte-americana. Essa questão da China imperialista, ela ganha muita força na medida em que a China, pós-crise de 2008, ela acaba se transformando no maior credor líquido do mundo, ou seja,
a China ela foi acabando que substituindo o Banco Mundial, o FMI, como o maior credor, vamos dizer assim, dos países periféricos do mundo inteiro, né? Por exemplo, entre 2010 e 2020, a China investiu fora, né, 1,374 trilhão de dólares. E aqui eu já coloco mais uma consideração. A presente forma histórica com a qual o imperialismo se apresenta ao mundo, além das guerras, como a questão da Líbia, a questão do Iraque, do Afeganistão, ou seja, não se vê a China se metendo em guerras fora do seu território. Isso é algo raro. A China só foi uma potência expansionista quando ela foi dominada por potências estrangeiras, dinastias estrangeiras como manchus ou mongóis, e a China também tem relatos de ela ter aparecido na África e na América antes dos europeus vieram aqui fazer comércio e não dominar. A China ela se transforma no maior, vamos dizer, um dos maiores investidores do mundo, o maior credor líquido do mundo, e um investidor em bens públicos, basicamente no setor de transportes, ou seja, a China investe muito no setor de transportes, mas muito mais no setor de energia, né? Ou seja, o setor de energia é o campeão de investimentos chineses, e isso tem relação direta também com as necessidades chinesas. Daí, mais uma razão para chamar a China de um país imperialista, porque ela vai buscar fora das suas fronteiras fontes de matérias-primas, etc., e exporta produtos industrializados. Meia verdade, né? Vamos dizer assim. A grande questão é que o imperialismo, como forma histórica, né, ele se apresenta com essas várias guerras coloniais que os americanos eles impetram ao mundo e que se multiplicaram após a década de 90, ou seja, quando acaba a Guerra Fria, aumenta absurdamente o número de guerras que os americanos eles impõem ao mundo, ao mesmo tempo em que existe um padrão de acumulação que os americanos eles exportam ao mundo. Se nós vamos perceber que o imperialismo é a superestrutura do capitalismo, a superestrutura do capitalismo hoje é a financiarização. Os americanos, os europeus, quando eles vão à periferia, eles vão, via suas agências como o Banco Mundial e FMI, oferecer empréstimos condicionalizados. Significa que os países que recebem esses empréstimos, eles têm que seguir uma orientação de privatizar, abrir conta de capitais, desregulamentar mercado de trabalho, enfim, uma cartilha, vamos dizer assim, ultraliberalizante que os países têm que seguir para receber a chamada ajuda das agências internacionais, né? E acho que o principal ponto a se destacar é essa necessidade de abertura de conta de capitais, ou seja, o que torna o mundo muito estável. Por quê? Porque os países acabam ficando vulneráveis a ataques especulativos, né? E é interessante que a abertura da conta de capitais é uma das condições impostas pelo FMI e o Banco Mundial para conceder empréstimos ao mundo. Afora também o desmonte de estruturas produtivas, né? Ou seja, teve países que, por exemplo, como o caso do Moçambique é muito clássico, ela teve que abrir mão da sua indústria de processamento de caju nos anos 90 para poder receber investimentos do FMI, ou seja, o FMI e o Banco Mundial acabam que reconstituindo como expressão da financiarização e como expressão também do imperialismo, como superestrutura do capitalismo, uma nova ordem, uma nova divisão internacional do trabalho. A China, ela aparece como uma concorrente do FMI e do Banco Mundial de forma muito estranha, ou seja, ela oferece empréstimos aos países. Agora vamos fazer um vídeo sobre isso, sobre a Belt and Road Initiative, a Cinturão em Rota. Ela oferece empréstimos, né? Oferece em troca de, geralmente são empréstimos ou investimentos em infraestruturas como energia e transportes, que é trocado por óleo, por exemplo, por petróleo, ou seja, a grande parte dos investimentos chineses são pagos pelos países que recebem esses investimentos via petróleo, via outras matérias-primas, né? Afora o fato da China não ter, no caso da África, por exemplo, que é o caso que o pessoal mais fala, assim, a China não interferir de nenhuma forma nos assuntos internos daqueles países, ou seja, não existe uma dominação dos países africanos por parte da China, desses países que recebem investimentos chineses. E o que fica também dessas relações da China com a periferia é a questão que envolve a capacidade que a China tem demonstrado de se adaptar a projetos nacionais autônomos, né? Então, é evidente que existem muitas contradições nas relações da China com a periferia, mas o fato é que são relações que são muito estranhas para serem chamadas de imperialistas, né? E também tem um fato aqui que eu acho que é um acordo histórico, o acordo de 25 anos que a China faz com o Irã, ou seja, um acordo de mais de 200 bilhões de dólares de investimentos chineses no Irã em troca de petróleo. E o que são esses 200 bilhões de dólares de investimento? São basicamente
trens de alta velocidade, o metrô de Teherã e também a instalação de milhares de unidades produtivas do país. Ou seja, o Irã vai encontrar uma possibilidade de se industrializar a partir desse acordo que envolve troca de investimentos, indústria por óleo. E esse acordo com o Irã ele é tão paradigmático porque ele inverte totalmente os termos de troca tradicionais entre centro e periferia. Então, acho que esse é um acordo a ser estudado por todos nós que queremos entender essa coisa toda que chamam a China de imperialista, etc. E existem estudos, por exemplo, que tratam dessas questões também. Tem o Debunking the Debt Trap Myth, né, que é um estudo feito em que se desmonta esse discurso de que a China está montando uma armadilha de dívida para os países pobres para poder dominá-los economicamente. E tem um artigo da professora Débora, um artigo sensacional chamado Uma Visão Crítica da Diplomacia Chinesa da Armadilha da Dívida. A ascensão de um meme. Ela pega país por país da África para demonstrar que a China é de longe ainda o país com as quais esses países menos devem, ou seja, ela desmente abertamente essa história de que existe uma armadilha da dívida em relação da China e que a China impõe aos países da periferia. É um tema que a gente pode passar horas falando aqui, mas o fato é que a China é impossível, sob qualquer olhar, mesmo os mais anti-chineses, colocar a China no altar de um país imperialista. Ou seja, acho que o imperialismo, o que a China tem a oferecer ao mundo, eu acho é o que o professor Javier Vadel chama de globalização institucionalizada pela China, que é uma globalização que eu acredito, eu concordo com ele, é uma globalização que é alternativa à globalização que os americanos impuseram ao mundo, a globalização neoliberal, financeirizada, ou seja, a China apresenta uma alternativa de globalização. Eu acho, inclusive, para terminar essa minha apresentação rápida aqui, é um estupro conceitual chamar a China, classificar a China como um país imperialista. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Não é porque eu sou simpático com a China, né, até porque tem várias contradições nessas relações da China com os países periféricos, não são poucas, né, mas são as contradições normais de quem está se relacionando com o mundo. Né. Agora, daí é ser um país imperialista, é colocar um sinal de igualdade com um país cuja violência é parte do seu DNA. Estou me referindo aos Estados Unidos da América.